Quem sou eu quando as telas se apagam? Eu realmente gosto da vida que eu tô construindo? Ou será que eu tô só seguindo um fluxo proposto por alguém? Porque eu sinto essa solidão mesmo cercado de pessoas, virtualmente. A sensação de estar conectado a tudo, mas de não sentir nada, é um dos maiores paradoxos do nosso tempo. E eu venho observando isso em clínica. Hoje nós vamos destrinchar essa dinâmica que molda esse mal-estar moderno. Eu sou a Amanda e esse canal é um convite pra gente parar de fugir, né? Aqui a gente usa a psicanálise, a filosofia, não como respostas prontas, mas como lanternas para iluminar as nossas sombras, os nossos vícios, os nossos desejos. Se você busca entender o que acontece por trás do que a gente mostra para os outros, lá no seu inconsciente, seja bem-vindo ao nosso espaço de reflexão. Sabe aquela sensação de você passar horas scrollando o feed e no final você sentir um misto de cansaço e até um vazio profundo? Aí você não sabe se você tá sozinho, se você tá estressado, se você tá triste. É um misto de sensações. E é um relato muito comum. As pessoas, elas estão saturadas de estímulos, mas cronicamente anestesiadas. E a grande ironia da modernidade é que a nossa busca, ela, ela é incessante para esse preenchimento desse vazio, seja por meio de vídeos, notificações, curtidas ou até mesmo consumo. E acaba que esse efeito, ele gera o efeito oposto. O excesso, ele não nos preencheu, ele não nos preenche, ele acaba nos transbordando e até mesmo nos esvaziando de sentido. Porque quando tudo é urgente, tudo é barulhento, tudo brilha o tempo todo, o nosso cérebro simplesmente desliga aquela chavinha de sensibilidade, sabe? Para que a gente possa conseguir sobreviver. A gente não é. A gente. Vai lá na história, na evolução. A gente tinha. Eu acho um pouco ridículo, assim, não é essa palavra tão forte, mas quando em alguns vídeos eu vejo, comparando homens das cavernas e tal com o que a gente é hoje, mas não deixa de ser uma verdade, sabe? A gente era acostumado a algumas horas de luz, depois escuridão total, no máximo uma fogueirinha, a luz da lua. E a gente foi caminhando, construindo lanternas, velas. Então, e o salto que a gente deu, né, de evolução de uns anos pra cá tem sido tem nos dado essa sensação de que o tempo tem passado muito rápido, né? E a anestesia em si, ela acaba virando um mecanismo de defesa quando a nossa mente ela acaba ficando sobrecarregada. E o fato de tudo isso é que a gente foi condicionado a acreditar a cada segundo de inação, de silêncio, que esse tédio, esse ócio acaba sendo um desperdício. Se o elevador ele demora 30 segundos, o celular ele já sai do bolso. Se a pessoa precisa esperar alguma coisa, por mínimo que seja, o celular já sai do bolso. Quando não é o celular, quando eu fumava, era o cigarro. Ai, dá tempo de fumar um cigarro. Até a comida mesmo, quando ela tá aquecendo, lá no micro-ondas, a gente abre um aplicativo, a gente tá procurando um vídeo, a gente tá procurando alguma coisa pra assistir.
O tédio, ele acaba virando o grande inimigo, sabe? Eu até diria da nossa geração, assim, porque eu observo... Eu tenho outros vizinhos aqui por onde eu moro. E eles não são tão... Eles não têm esse costume de ficar tanto no celular. Então, eles têm essa facilidade de lidar com o tédio. Acaba que é muito interessante de observar. Não é essa fuga que eles utilizam pro dia a dia. É outros meios, né? Que, enfim, que acaba se utilizando. Eu acredito que até talvez seja uma falha de um sistema que precisa ser combatido com uma certa urgência, sabe? Porque o tédio, esse vazio, ele é necessário. Ele é extremamente necessário para que a gente consiga suportar a falta para que venha o desejo, né? Porque um ser humano não desejante é um ser humano inerte. A gente precisa desejar, a gente precisa sentir a falta para a gente ir em busca de. Quando você tá com fome, você sabe que te falta comida e que você precisa comer e você precisa saciar essa fome. Então você vai em busca do alimento. É nesse sentido que eu quero dizer, entende? Estão ouvindo? As galinhas da Angola? Qualquer dia eu levo vocês lá no galinheiro pra vocês verem. Como eu sempre digo, o tédio, o vazio em si, ele não é a falta de significado. Ele é um sintoma de algo muito mais profundo que pode estar desalinhado, né? Quando a gente criminaliza o tédio e a gente substitui as distrações digitais, a gente acaba cortando esse cordão umbilical da nossa própria reflexão, do nosso silêncio, da nossa criatividade. Eu já fiz alguns vídeos na Instagram e TikTok, onde eu digo que o sofá e a televisão são os maiores matadores de tempo e de criatividade. Porque você fica sentado, hipnotizado, assistindo algo criado por alguém e você passa a ser um consumidor. É a mesma coisa com as pessoas que assistem vídeos incessantemente. Tem alguns... Assim, como que eu vejo, assim? A gente, às vezes, passa por bloqueios criativos, quem cria conteúdo. Eu passo por isso. E quando eu percebo que eu estou em bloqueio criativo, eu começo a... Eu consumo bastante o YouTube. Eu gosto bastante da plataforma em si. Só que chega um momento que eu começo a ficar passiva diante dos vídeos que estão ali. Eu estou produzindo menos do que eu estou consumindo. Então é necessário um equilíbrio nesse caso, entende? Só que quando a gente fala sobre sofá e televisão... Tipo, eu tenho uma TV aqui. Eu estou na casa da minha mãe. E aqui tem TV, só que, cara, eu ligo uma vez na vida, outra na vida. É muito difícil eu ligar. Geralmente eu ligo pra ouvir uma música específica e tal. Mas geralmente eu escuto as músicas pelo celular. Eu não tenho costume com a televisão. Porque eu vejo ela meio que como um matador de tempo mesmo, tá ligado? Enfim. Eu até aprofundaria mais, mas, pô, só de pensar me dá canseira. Tipo, ai, você pode assistir. Tipo, não quero dizer o que você deve ou não fazer. Eu não tô aqui pra isso, entendeu? Aí fica mó chato, entendeu? É que o ponto que eu quero chegar é que a gente usa a tecnologia muitas vezes como uma chupeta digital pra gente acalmar uma angústia existencial que a gente sequer nos permite entender, entende? Não é uma questão moralista
de você fazer ou não fazer, mas é uma questão de observar mesmo. E eu chego a um ponto de pensar que provavelmente exista-se um medo do silêncio, sabe? Um ruído de perguntas que são esquecidas. Um dos maiores casos de insônia são por conta do passado. Muitas perguntas esquecidas que são silenciadas durante o dia e quando chega a noite. Eu não consigo dormir, meu coração acelera. E quando chega a noite, a pessoa ela simplesmente se depara com esse silêncio, né? Porque a noite ela tem um silêncio bem específico, assim. E quando não é isso, é questões de futuro. Geralmente questões financeiras. E eu acho que seria o cerne da questão toda, onde nós não fugimos do tédio, porque o tédio em si é chato. A gente foge dele porque o silêncio, o ruído das nossas próprias perguntas esquecidas começam a gritar. O tédio é o portal pro silêncio. Eu fiz um vídeo ontem que eu dizia escute seu coração. E quando vem essa frase escute o seu coração, é literalmente você ficar em silêncio. Porque quando você fica em silêncio, você escuta o seu coração. Eu faço meditação antes de dormir. Geralmente eu faço meditação deitada, pra que eu consiga pegar no sono, né? E eu fico prestando atenção na minha respiração, eu respiro fundo, lentamente. E na minha cabeça, eu vou observando cada parte do meu corpo. E em observação de fatos, dá pra ouvir-se o silêncio absoluto, no silêncio absoluto do seu coração. E você sente o quão forte e sutil ele pode ser. O silêncio, ele é um espelho bem cristalino. A gente tem medo do tédio porque temos medo de nos olhar de perto. Temos medo de descobrir que por detrás de toda a nossa produtividade e engajamento online existem dores não curadas, desejos reprimidos e uma profunda desconexão com nós mesmos. A distração constante nada mais é do que uma fuga covarde do processo de autodescoberta. Prefere-se o anestésico do excesso ao desconforto de encarar de frente. No senso comum, a gente costuma dizer que eu desejo trocar de carro, eu desejo aquela viagem, meu desejo é alcançar aquele cargo. Só que para Lacan, nada disso é desejo, são apenas objetos de demanda. A engrenagem de consumo, ela funciona nos prometendo que o desejo é um sinônimo de posse. O sistema, ele nos vende a ilusão de que existe um objeto específico que é capaz de nos saciar. Mas o que acontece quando você finalmente compra um carro, quando você finalmente faz aquela viagem ou quando você atinge aquela meta? Geralmente a satisfação ela dura poucos dias, às vezes duram horas, e logo um novo vazio se abre, projetando a promessa de felicidade em adquirir um novo produto, uma nova versão.
E isso acontece porque o objeto é só um substituto pobre. Nós colocamos coisas tangíveis no lugar de algo que, em essência, é intangível. Você não quer o objeto, você quer o que imagina que ele vai te trazer. Parte 3. Pra gente entender o desejo, quando a gente fala de Lacan, a gente precisa recorrer à filosofia da existência e compreender o conceito da falta. Quando a gente nasce, a gente entra no mundo da cultura, da sociedade e da linguagem. Nós sofremos uma fratura inevitável. Rompe-se uma totalidade mítica, né? Aquela simbiose absoluta do bebê com a mãe, onde não havia necessidade de pedir nada porque tudo já estava lá. E para nos tornarmos sujeitos, a gente precisa falar. E a palavra já é uma tentativa da gente traduzir algo que se perdeu. A partir do momento em que a gente entra na linguagem, nós somos atravessados por um vazio estrutural. Nós nos tornamos seres faltantes. Passamos o resto da vida tentando tapar um buraco de todas as formas possíveis. O desejo seria, portanto, algo que não nasce da presença do interesse por algo, mas ele nasce da ausência. O desejo é a própria manifestação dessa falta fundamental. A gente tentar preenchê-lo com consumo é o equivalente a tentar tapar um grande cânion com grãos de areia. Por definição, é impossível. A angústia, eu falo muito sobre a angústia. E ela é o motor e a fuga de si mesmo. Se a falta ela é incurável e nenhum objeto do mundo vai nos completar, a gente chega no maior ponto de tensão, que é a angústia. E a angústia, ela surge justamente quando nos aproximamos demais desse vazio e a gente percebe que a gente está desamparado, que nenhuma conquista vai nos dar plenitude da nossa psique, do que a nossa psique tanto anseia. O desejo é uma engrenagem belíssima porque é justamente o que nos move, nos faz criar, estudar, escrever e construir. O desejo nos mantém vivos e caminhando. Só que confrontar a verdade de que a caminhada ela não tem uma linha de chegada que traga uma paz absoluta é um tanto quanto doloroso. E é por isso que o mercado de consumo ele acaba sendo tão bem sucedido. Porque é absolutamente muito mais fácil e anestésico continuar comprando, acumulando metas, rolando feed, fingindo que a próxima aquisição vai finalmente resolver a nossa própria vida, do que sustentar o desconforto de olhar para a própria falta, de assumir a responsabilidade sobre ela. A gente prefere a ilusão da próxima compra à verdade da nossa incompletude. E dando sequência a essa linha de raciocínio, a gente entra num terreno
de como nos moldamos para caber no mundo. E eu vou trazer aqui, traduzido, um dos conceitos que eu diria mais revolucionários da psicanálise para explicar a nossa atual obsessão pela validação virtual. Ontem eu vi um vídeo de uma moça. Eu lembro quando ela começou a fazer vídeo, que ela faz conteúdos de despertar e tal. E ela começou contando sobre a sua conexão com Deus e tal. E assim ela foi indo. Só que ontem, cara, eu vi um vídeo dela que ela estava chorando porque ela disse que ela tinha se desviado do propósito inicial dela de criar conteúdo falando sobre essa experiência que ela tem, né, com o todo. E ela diz que chegou um momento em que ela estava querendo mostrar que estar desperto é estar em movimento. Então acaba que ela começou a criar conteúdo esperando por essa validação. Ela até mesmo fala, eu tô querendo mostrar pra quem, afinal? Desde o momento em que a gente nasce, nós não sabemos quem somos. A gente só descobre a nossa identidade através do olhar de quem cuida de nós. Por isso que a infância ela é tão importante e acaba sendo uma estrada que a gente caminha pelo resto da nossa vida. A gente aprende a sorrir porque esse sorriso arranca uma reação dos nossos pais. A gente aprende a nos comportar porque para receber afeto, para receber aprovação e pertencimento, seja na família, na escola ou na sociedade. É o que há. Eu acho muito interessante porque Lacan ele cunhou uma frase que é o desejo do homem é o desejo do outro. Eu fiz um vídeo sobre isso. E até umas pessoas comentaram, não, eu não desejo o desejo do outro. Ah, sei. Então tá. Só que isso significa que na grande maioria das vezes nós não desejamos algo de forma pura e isolada. Nós desejamos ser desejados. Desejamos que o outro valoriza. A gente busca ocupar o lugar de importância no olhar de quem nos cerca. A nossa identidade ela acaba sendo esculpida pelas expectativas externas. Se, historicamente, a humanidade sempre usou máscaras sociais para sobreviver e para conviver com a comunidade, o mundo digital ele elevou isso à sua máxima potência. As redes sociais acabaram se tornando um teatro perfeito para a ensinação de um ego fragilizado, de um ego inflado. No ambiente virtual, nós não criamos apenas uma identidade, nós projetamos um avatar. Esse personagem é meticulosamente editado. A gente escolhe os melhores ângulos, as frases mais inteligentes, os momentos de maior sucesso, as estéticas mais atraentes. Esse avatar, ele não serve para expressar quem a gente é de fato, mas para capturar, para satisfazer o olhar do outro. Cada curtida, cada comentário, cada visualização funciona como um aplauso para a performance do personagem. O problema é que a gente passa tanto tempo alimentando essa criatura digital que a gente começa a nos confundir com ela. E é aí que começa o conflito, né? Entre quem eu sou e quem eu estou performando. E esse é um dos grandes conflitos, um dos grandes sofrimentos
contemporâneo, que é o pânico, a ansiedade crônica, a crise de identidade. E isso nasce do abismo que se abre entre a máscara e a carne. Eu diria que acaba sendo cansativo psiquicamente, porque é avassalador você sustentar um personagem que precisa parecer perfeito, precisa parecer feliz, precisa parecer resolvido, precisa estar o tempo todo em movimento. Para que você tenha o amor, para que você tenha a aceitação do público. Atrás das telas, no silêncio do quarto, sobre a verdade crua, existe um ser humano com dúvidas, com imperfeições, com medos, com desejos, que muitas vezes não tem nada a ver com o script que o mundo espera que ele siga. E o pânico, ele surge quando a nossa psique ela percebe que o preço para ser amado enquanto personagem é o completo apagamento de quem você é de verdade. A sensação de ser uma fraude, ela surge justamente aí, porque você sabe que o aplauso do outro é para uma máscara e não para você. E se mostrar de verdade depois que todo mundo já aprovou essa sua máscara, parece ser um tanto quanto assustador. A gente precisa falar também sobre o ponto de chegada de todo esse processo, né, que é a fuga definitiva. Quando o peso de carregar as máscaras e a angústia de encarar esse próprio vazio, eles se tornam insuportáveis, a psique humana, ela encontra saídas extremamente sofisticadas para se esquivar da realidade. E diante do medo profundo de olhar para dentro e assumir a responsabilidade pelo próprio desejo, o indivíduo contemporâneo frequentemente recorre a uma postura que Nietzsche diagnosticou com precisão, que é o niilismo passivo. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Que diferente do niilismo ativo, aquele que destrói os velhos valores para criar novos, o niilista passivo é aquele que cansou. É o sujeito que, diante da complexidade da vida e da própria dor, ele adota uma postura de tanto faz, um cinismo intelectualizado, um ceticismo apático. Ele se esconde atrás das frases de nada importa, o mundo está perdido, o mundo está acabando, as pessoas são hipócritas, é culpa do sistema. E esse desapego total engana-se quando é dado como um sinal de sabedoria ou de elevação espiritual, mas é um mecanismo de defesa, porque é muito mais seguro, é muito mais confortável decretar que a vida não tem sentido do que ter coragem de bancar um sentido do seu próprio desejo. O cinismo, ele acaba se tornando uma maquiagem intelectual do medo. E se o niilismo é a fuga pela apatia, a produtividade tóxica seria a fuga pela hiperatividade. E esta, eu digo que é, sem dúvidas, uma resistência mais sutil e aplaudida da nossa época. O trabalho excessivo, as rotinas milimetricamente calculadas, teve até uma influenciadora que ela acabou desistindo do próprio estilo de vida que ela levava, que era extremamente tóxico, nocivo, nem ela aguentou, entendeu? O trabalho excessivo, né? Imagina você criar uma rotina que ela é milimetricamente calculada. 4h30, ler não sei o que, 5 da manhã, correr 19 quilômetros. Acaba sendo uma obsessão pela performance e uma busca incessante por otimização pessoal. E isso é um dos analgésicos, eu ia falar, mais eficientes do nosso século, né, do século XXI. Estar sempre ocupado acaba virando um dos maiores status sociais disponíveis.
É a desculpa perfeita para a própria negligência existencial. Para a questão de criar conexões também. E o raciocínio inconsciente é sempre muito simples. Eu não posso parar para pensar em quem eu sou, no que eu tô sentindo, ou para onde que eu tô indo, porque eu tenho metas para bater, eu tenho prazos para cumprir, um império para construir. Acaba se tornando uma resistência psíquica ao autoconhecimento que raramente se apresenta como preguiça, mas acaba se disfarçando como utilidade, um pragmatismo e até mesmo de ambição, sabe? É o medo de saber quem tá lá, no final das contas. E o perigo desse ciclo com tanto cinismo quanto a correria, né? É que acaba virando uma blindagem para a própria vida. Quando a gente tenta nos proteger dessa angústia da falta, nós nos protegemos também das possibilidades de qualquer vivência autêntica. A engrenagem, ela se fecha. O excesso para a anestesia, né, que acaba impedindo esse enfrentamento da falta. A falta não enfrentada, ela exige máscaras cada vez mais pesadas. E as máscaras pesadas nos levam ao esgotamento e à apatia do tanto faz. Porque é cansativo. E romper com isso não é você encontrar uma resposta mágica que resolva a vida, mas ter uma audácia de desacelerar o passo, de calar esse ruído externo, de sustentar o silêncio necessário para ouvir o que a nossa própria alma está tentando nos dizer, para ouvir o nosso coração. Acredito que a maior saída, a melhor, né, para que a gente consiga sair desse labirinto de espelhos digitais é o retorno ao que mais tememos. A resposta para a anestesia moderna, ela não está em encontrar uma nova distração mais saudável, um novo aplicativo de mediação, uma filosofia que resolva todas as suas dúvidas em 3 passos. A resposta está em resgatar a capacidade de você sustentar o silêncio, de você sustentar esse tédio. O convite aqui não é para... O convite aqui não é para o que podemos chamar de tédio fértil. Eu diria que ele não é para se tratar de punição, né? Ou de um exercício de isolamento masoquista, mas de criar deliberadamente clareiras de vazio na nossa própria rotina. Um ato revolucionário de sentar-se numa cadeira por uns 10 minutos sem olhar para uma tela. Sei lá, de você caminhar olhando para o horizonte sem fone de ouvido. De você ir no parque e deixar o celular em casa. De deixar a tua mente vagar sem obrigação de produzir nada útil, sabe? De encontrar uma solução, sei lá. O silêncio é o único espaço onde o ruído do mundo diminui o suficiente para que a máscara comece a rachar. Porque é no vazio desses estímulos que a gente tem diariamente que o personagem ele perde utilidade e a sua verdadeira voz ganha um espaço de ecoar. E olhar no espelho da própria alma é encarar a verdade crua de quem a gente é e aceitar de uma vez que somos seres radicalmente incompletos e que não é uma sentença de tristeza ou de fracasso a gente ser assim. É, na verdade, o primeiríssimo passo para uma liberdade existencial. Quando você para de correr atrás do próximo objeto de consumo que promete te salvar,
Quando você desiste de tentar esculpir um avatar perfeito para agradar o olhar do outro, um peso imenso sai das tuas costas. Você descobre que a falta não é um defeito de fabricação que precisa ser consertado, mas é uma contradição humana e tá tudo bem. E aceitar a própria incompletude é o que nos permite parar de apenas performar a vida. É o que nos dá coragem para quebrar essa coreografia ensaiada que o mundo desenhou, para que a gente possa finalmente começar a caminhar com as nossas próprias pernas, movido pelo nosso desejo mais legítimo. A sua verdade, ela não tá no próximo clique, ela tá nas sobras do que se é quando as telas se apagam. Na física, o prisma é um instrumento que capta a luz bruta, concentrada e indistinguível, e a decompõe em todas as suas cores, nuances e frequências ocultas. Na nossa psique, o processo acontece da mesma forma. Quando estamos anestesiados pelo excesso, perdidos no desejo do outro, o que sentimos por dentro parece uma massa sufocante de angústia. Acaba se tornando uma confusão emocional que não conseguimos nomear, só sentir. E às vezes é uma mistureba de coisas, de sentimentos, de estímulos, de sentido. E eu criei o Projeto Prisma justamente para ser esse instrumento. Ele funciona como um guia robusto de alfabetização e regulação emocional. Se aplicado com disciplina, o método ele decompõe esse caos interno em partes claras, identificáveis e perfeitamente gerenciáveis. É a ferramenta prática para quem deseja sair da apatia, reduzir os vícios, que nada mais são do que tentativas de anestesiar, a nossa falta, e a melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos. A grande tese que sustenta esse ecossistema é de que quem tem poucas palavras para definir o que sente, tem poucas saídas para resolver o que vive. Expandir o vocabulário é expandir a sua própria liberdade de ser. Quando você não sabe nomear a sua dor, você se torna refém da sua dor. Você repete os mesmos comportamentos, você aceita as mesmas máscaras, você continua buscando preenchimento nos lugares errados. Obter um vocabulário correto sobre si mesmo é o que permite mapear o próprio mapa mental e arquitetar novas saídas existenciais. O prisma, ele não foi criado para ser só uma teoria, mas um processo de transformação e de autoconhecimento estruturado. As novas turmas, elas iniciam agora em junho. E por se tratar de um trabalho profundo e focado no desenvolvimento pessoal e autêntico, as vagas elas são integradas por um processo de seleção. Para garantir o seu lugar e dar o primeiro passo para fora dessa anestesia moderna, você precisa dar o seu sinal verde. O link para o preenchimento do formulário está na descrição. Pare de viver a coreografia que o mundo desenhou para você e deixe a luz entrar, decomponha o caos e recupere a sua liberdade de ser. Obrigada por ter sustentado o pensamento até aqui comigo. Caso você queira mais vídeos, me siga nas redes sociais. Eu não estou tão ativa, na verdade, nem siga. Se você quer ver algum tema específico, alguma coisa, me deixa a sugestão nos comentários. Até o próximo vídeo.